Acho que sim. Enquanto isso, gostaria de inicialmente explicar sobre o Imaflora, como a Letícia apresentou. Somos parceiros, atuamos aqui no Brasil, uma organização não governamental, trabalhamos com a certificação florestal e muitos outros projetos no setor florestal e agrícola. Então, conduzimos auditorias de certificação florestal aqui no Brasil, nos diversos setores, tanto com florestas plantadas, plantações florestais e também manejo de florestas tropicais na Amazônia. Iniciando a apresentação, essa apresentação é uma apresentação introdutória, então ela traz noções básicas da regulamentação europeia, os atores envolvidos na regulamentação, o escopo de produto, uma breve introdução ao processo de due diligência ou diligência devida e o cumprimento da regulamentação. Eu tenho 20 minutos para essa minha apresentação, espero cumprir aqui o tempo. Então, a regulamentação da União Europeia sobre madeira, né, a sigla UTR, ou a gente traduz aqui para o português para RUM, enfim, eu vou chamar de regulamentação, são diretamente aplicáveis e obrigatórios entre os Estados-membros da União Europeia, que são responsáveis pela implementação da regulamentação. O objetivo principal é lidar com a presença de madeira ilegal, né, pela negação de seu acesso ao mercado da União Europeia. Então, realmente, o objetivo é barrar, não deixar a madeira ilegal entrar no mercado europeu. E, para isso, existe uma série de regras. Eu trago aqui um retrato histórico da regulamentação, iniciando em, deixa eu ver aqui, 2008, quando foi lançado aí o Plano de Ação da União Europeia, do FLEGT, todos já ouvimos falar, e a União Europeia considera a viabilidade de introduzir uma legislação para controlar as importações de madeira ilegal. Em 2010, esse regulamento de madeira ele é aprovado pela União Europeia e publicado no Jornal Oficial em novembro de 2010. Então, efetivamente, entra em vigor a regulação europeia em março de 2013. Então, é desde quando está em vigor essa regulamentação. E em 2016, tem uma revisão do plano de ação do FLEGT e a introdução da necessidade de reforçar a implementação e o cumprimento da regulamentação. Né? Em 2018, foi elaborado um plano de trabalho para a implementação de 2018 a 2022, para que seja continuado o trabalho de implementação de forma eficaz e uniforme entre todos os Estados-membros. E em 2019, é lançada a comunicação da Comissão Europeia, intensificando a ação da União Europeia para proteger e restaurar as florestas do mundo. Então, aqui um pouco é o retrato histórico. Eu vou falar os atores nessa cadeia. Esse desenho pode parecer confuso, mas aqui a gente quis dar uma visão geral de todos os atores que compõem. Então, tem a Comissão Europeia, que elabora as regras, os Estados-membros e as autoridades competentes que asseguram o cumprimento da regulamentação europeia para a madeira, e eles podem prover assistência e orientação aos operadores. Os operadores eu vou descrever mais à frente quem são.
E a Comissão Europeia também tem as organizações de vigilância que desenvolvem e mantêm um sistema de due diligence e assegura o seu uso adequado. Esses operadores de vigilância e os Estados membros controlam os operadores, né? Os operadores eles precisam assegurar que eles comercializam madeira com baixo risco de ilegalidade através da utilização de um sistema de due diligence, né? E assegurar também, eles precisam assegurar a rastreabilidade do comércio da madeira. Os operadores, eles, por sua vez, têm uma conexão com as florestas, né, com o produtor florestal. Eles compram madeira dos produtores florestais que estão na União Europeia, mas também eles importam madeira de outros países. Os operadores também vendem madeira para os comerciantes, que da mesma forma precisam assegurar a rastreabilidade do comércio de madeira, e os comerciantes, por sua vez, vendem esses produtos para o consumidor final. Então, um pouco essa é a cadeia aqui de relações. Os Estados-membros e as autoridades competentes. Os Estados-membros da União Europeia, eles têm a responsabilidade de detalhar as regras relativas às sanções em suas próprias legislações. Então, cada Estado-membro precisa detalhar essas regras dentro do seu arcabouço legal. Ele tem a obrigação de entre si com as autoridades administrativas dos países terceiros e com a Comissão Europeia. Os Estados-membros, eles podem fornecer assistência e orientação aos operadores, como eu falei, incluindo disseminação de informações importantes sobre a exploração de madeira ilegal. Eles verificam em intervalos regulares que as organizações de vigilância cumprem com os requisitos estabelecidos, então tem um olhar sobre as organizações de vigilância e enviam um relatório para a Comissão Europeia a cada 2 anos, reportando como estão o cumprimento dessas regulamentações. E eles designam, né, os Estados-membros, uma ou mais entidade como autoridade competente. E aí tem no link da apresentação toda a lista dos Estados-membros e das autoridades competentes. Os Estados-membros também são responsáveis pela implementação efetiva das regras pelos operadores. Lembrando, os operadores são as empresas que compram a madeira tanto das florestas dentro da União Europeia como importam madeira de outros países. E como que se dá isso? Através da de inspeções conduzidas nos operadores, incluindo auditorias em campo, né, com base em um plano revisto periodicamente, com abordagem baseada em risco, né, então tem um processo também de amostragem para fazer essas inspeções, e pode ser com base em preocupações fundamentadas de terceiros, informações de terceiros, de mídia, de repente em relativo a algum operador também leva a fazer esse tipo de inspeção. E também as obrigações de manter os registros dessas inspeções. Deficiências e irregularidades, né? É importante deixar isso claro, que quando é identificada alguma deficiência ou alguma irregularidade, o que isso pode levar? A uma notificação de ações corretivas, e aí os operadores precisam tomar ações para corrigir essas ações corretivas. Pode levar também à apreensão da madeira, do produto, daquela operação considerada, né, ou suspeita de ser ilegal. Pode levar a multas e outros tipos de sanções.
Os operadores e os comerciantes. Então, como eu disse, os operadores, eles são quem compram esses produtos e, claro, que por algumas vezes os operadores e comerciantes, eles podem ser a mesma empresa, certo? Eles compram a madeira, como eu falei, de florestas que pode estar dentro da própria União Europeia ou outros países que estão exportando madeira para a União Europeia. Esses operadores, então, são empresas europeias que estão sob as regras da regulamentação europeia. Então, elas precisam assegurar a rastreabilidade do comércio da madeira, como eu falei, e assegurar que elas comercializem madeira com baixo risco de ilegalidade. E os comerciantes garantir a rastreabilidade para a venda dessa madeira para o consumidor final. A indústria da madeira ela é dividida nesses dois grupos, operadores e comerciantes. Aqui eu já falei um pouco, os operadores são aqueles que colocam a madeira, os produtos de madeira, pela primeira vez no mercado da União Europeia. Então, é quem está comprando a madeira e que essa madeira está entrando na União Europeia. E os comerciantes são todas aquelas empresas que estão envolvidas entre o operador e o consumidor final. Então, por exemplo, uma serraria ela pode ser um comerciante, porque ela também faz a venda da madeira. E uma empresa, eu acabei de falar ali, ela pode ser uma operadora e uma comerciante, por exemplo, um varejista que está comprando um produto, um móvel, uma mobília de madeira de um fornecedor, por exemplo, do Vietnã ou do Brasil ou da Alemanha, que é um Estado membro. Os operadores de importação. Então, a entidade, ela atuando como importador de madeira, ela é liberada pelas autoridades aduaneiras da União Europeia para livre circulação desse produto. Então, a definição é independente da posse do produto ou outros acordos contratuais. Na maioria dos casos, o importador pode ser identificado como destinatário dentro desse formulário aí na caixa 8 do documento de declaração aduaneira. Então, aqui é o processo de importação e os operadores envolvidos na importação da madeira. Aqui vou chamar a Guedre vai compartilhar com a gente uma consulta. Eu peço que todos respondam essa consulta. Voltando aqui, eu vou detalhar um pouco melhor a obrigação dos operadores, porque é um elo muito importante, que é quem tem que cumprir com toda a regulamentação e estar atento a todo o processo de due diligence. Então, as obrigações dos operadores. Primeiro, a proibição de colocar a madeira extraída ilegalmente ou produtos de madeira dentro da Europa, da União Europeia. Essa obrigação de resultado mesmo. Então, a obrigação de exercer também, um segundo ponto, o sistema, o processo de due diligence, através de procedimentos, de medidas estabelecidas durante a compra dessa madeira. E a avaliação regular do sistema de due diligence, exceto quando o sistema de due diligence de uma organização de vigilância é usado. Mas aqui ela tem a obrigação de manter e avaliar regularmente o seu sistema de due diligence. Então, na prática, o operador é quem é responsável por executar todo esse processo. Então, o operador, os comerciantes, a obrigação dos comerciantes, eles precisam ser capazes de identificar na compra da madeira fornecedores, compradores, exceto para varejistas, que estão vendendo para o consumidor final. Então, eles precisam identificar quem são os compradores e os fornecedores.
Eles precisam manter essas informações de compra da madeira por pelo menos 5 anos, um registro dessas informações, porque elas, lembrando, elas podem ser inspecionadas, auditadas pelas autoridades competentes. E os comerciantes também precisam fornecer essas informações para as autoridades competentes. Aqui, as obrigações dos operadores e comerciantes. Dentro, né, no mercado interno da União Europeia, o operador ele precisa ter a rastreabilidade do comércio dessa madeira e o sistema de due diligence. O comerciante, a rastreabilidade da madeira, o registro de fornecedores e clientes, e quando o comerciante também é o elo final, ele precisa ter o registro dos fornecedores, de quem está fornecendo essa madeira para ele. E aqui os processadores e fabricantes fora da União Europeia. O escopo do produto. Quais são os produtos incluídos, né? Essa é uma pergunta que tanto exportadores como importadores sempre têm a dúvida. Todos os produtos contendo papel, papelão, fibra de madeira ou a madeira, eles estão inclusos na regulamentação europeia e a lista completa está no anexo da regulamentação. E essa identificação é baseada nos códigos aduaneiros, né? Então, toda vez que é feito o processo de exportação, é identificado através desses códigos nos formulários. Aqui vou iniciar uma introdução ao processo de due diligence e vou pedir mais uma vez para Diede abrir a consulta. Temos uma pergunta para vocês participantes. Encerrado aqui. Então vamos lá, acho que estamos diante de uma plenária que já conhece bastante. Vou passar rapidamente para a gente ganhar tempo. O processo, deixa eu ver aqui, tem que mudar a tela. Opa! Aqui. Então, o que é o processo de due diligence? Os operadores são obrigados a aplicar a due diligence, para a qual eles devem usar um conjunto de procedimentos e medidas denominado o sistema de due diligence. Então, um sistema ele pode ser descrito como um método, um passo a passo, documentado e testado. Então, incluindo todos esses controles. O sistema de due diligence, a gente chama, ele pode ser um sistema, um mecanismo, um procedimento, né? Na verdade, o mais importante é que o objetivo dele, né, ele tem que ser um sistema eficiente para avaliar e mitigar o risco de vender ou usar madeira explorada ilegalmente. Então, o operador ele precisa, novamente, né, evitar de inserir madeira explorada ilegalmente no mercado. Então, ele é composto aí o sistema por documentos, ferramentas e essa implementação consistente de diferentes passos. Não basta só ter o documento e as ferramentas, é preciso uma implementação consistente para garantir que não está inserindo madeira ilegal no mercado. Os riscos atrelados a isso, né? Então, as noções de risco e legalidade é o coração do sistema de due diligence. Risco é a probabilidade de uma determinada obrigação legal não ser cumprida e esse risco ele pode ele está em vários níveis da cadeia. Então ele está ao nível da floresta. Então para ver se as operações de manejo e colheita estão cumprindo com todas as obrigações legais. Ele tem um risco na cadeia de abastecimento, que é durante a comercialização e transporte, e o risco de mistura, de contaminação com material desconhecido ou ilegal ao longo da cadeia. O risco ele pode ser baixo, mas nunca ausente. O risco de ilegalidade
ele é ou desprezível ou não desprezível, né? Então, que a gente fala sem áreas cinzas ou sem limite claramente definido. A madeira é ilegal. Então, na ausência de uma definição aceita internacionalmente, a legislação do país aonde está sendo extraída a madeira, incluindo todas as normas, né, implementação das convenções internacionais, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais, deve ser a base para definir o que constitui a exploração ilegal da madeira. Então, todo o arcabouço legal normativo do país é o que vai determinar a questão da exploração ilegal. A legislação aplicável, né? Então, aqui a gente categoriza, né, a legislação aplicável no país de colheita. Ele pode ser relativo aos direitos à exploração, então, as autorizações de exploração de madeira em áreas com limites legais publicados, enfim, seguindo todas as instruções normativas, legislações, pagamentos por direitos ou royalties, né, de exploração da madeira, então todas as obrigações relativas à exploração. Aqui a exploração de madeira, incluindo a legislação ambiental e florestal do país para a conservação, né, para o manejo e conservação da biodiversidade. Os direitos legais de terceiros relativos à utilização e posse que são afetados por essa exploração de madeira. E o comércio, toda a transação comercial e alfandegária, né? Medidas em que estiver envolvido o setor florestal. Então, aqui são todos os elos, né, que envolvem a necessidade de mapear a legislação aplicável para se determinar que o empreendimento que está vendendo essa madeira cumpre com toda a legislação do país. Os passos da due diligence. Então, o primeiro, muito importante, é o acesso a essa informação. O operador ele precisa obter informações sobre a cadeia de abastecimento, a avaliação de risco, então, avaliar o risco do material explorado ilegalmente, entrar na cadeia de abastecimento, né? Entrar na União Europeia, e a mitigação, a necessidade de mitigação de risco, mitigar qualquer risco identificado. Os elementos de um sistema de due diligence, como a organização implementa aqueles passos, né? Quem faz o quê, quando, quais ferramentas, né? Então, um sistema eficiente e robusto, ele precisa que a empresa, o operador, tenha um compromisso sólido, né? Aprovado pelo mais alto nível dentro da organização e que isso seja público. Responsabilidades claras e competências dos funcionários, então todos os procedimentos vão precisar definir responsabilidades bem claras. Os procedimentos eles precisam estar documentados, né, com clareza e continuidade, ou seja, eles precisam ser atualizados constantemente. E os controles de qualidade regulares, então se vai ter auditorias internas, externas, a revisão, a atualização do sistema. O cumprimento da regulamentação, aqui é a última consulta, pergunta dessa primeira apresentação. Jed, se você puder colocar a consulta para a gente. Então, 60% já foi controlado. O cumprimento aqui da regulamentação europeia. Os operadores eles são suscetíveis a processos e sanções, como eu falei, essas sanções devem ser efetivas, proporcionais à gravidade da violação e terem direitos dissuasivos. A Lei Nacional dos Estados-membros, ela define o conjunto de sanções, como eu falei, podem ser multas, apreensões, prisão ou a suspensão da licença.